Bom, acho que a grande maioria de vocês já me conhece. Eu sou o professor Daniel Fernandes, sou enfermeiro. A minha área de atuação é o trauma, a emergência e a terapia intensiva. Atualmente eu sou gerente do consórcio intermunicipal de saúde Aliança, que é responsável pelo SAMU da Macro BH. E aí nós temos alguns municípios que o SAMU desses municípios tem algum colaborador nosso do consórcio. Os consórcios são formas que municípios conseguem se organizar para subsidiar, principalmente do ponto de vista financeiro, aí, a assistência no Sistema Único de Saúde, entregando, assim, saúde pública para a população, tentando sempre alcançar 100% de cobertura. Então, através dos consórcios, a gente consegue ratear alguns custos e isso fica um pouco mais fácil. E hoje eu sou a referência técnica desse consórcio aqui na região Centro-Sul, que a gente chama de Macro BH. Além disso, eu sou coordenador de um curso de graduação de enfermagem, também aqui em Belo Horizonte. Sou instrutor do ACLS, para suporte avançado de vida em cardiologia, e também de alguns outros cursos aí de imersão. E estou aqui, né, contribuindo aí com a construção da PGE, enfermagem de valor, nessa pós-graduação que tanto tem chamado a atenção das pessoas no Brasil, a gente pode falar, porque estamos em vários estados aí do sul até o norte e nordeste do nosso país. Hoje nós vamos começar a segunda temporada dessa Web Learning, que tem sido um sucesso, né? Eu tenho ouvido de várias pessoas aí nas mídias sociais, também conhecidos, que têm gostado muito das propostas de temas que nós temos apresentado aqui nessa Web Learning. O conceito da Web Learning é a gente trazer uma aula em ambiente virtual de aprendizado, nesse momento que a gente não pode estar próximo, a gente não pode estar junto, por uma questão epidemiológica, não é uma questão de segurança. Já vimos falando sobre vários assuntos, mas é muito importante a gente sempre tocar na tecla de que 2020 ele é um ano especial para a enfermagem, ele tem cada vez mais se destacado como um ano especial para a nossa profissão, porque e não tem como a gente começar a falar de sistematização da assistência de enfermagem, vulgo, né, SAI, como diz aí o Samuel no início da abertura dele. Os alunos gostam muito de falar, vou fazer a SAI do paciente, estou estudando SAI esse semestre, e a gente precisa de voltar um pouco atrás na história para que a gente entenda a importância desse grande arcabouço que é a sistematização da assistência de enfermagem. Bom, então, nas vésperas de início desse ano, de 2020, calendário do Nursing Now, da campanha de valorização inglesa, que internacionalmente na enfermagem não é diferente, abarcaram alguma coisa em torno aí da sistematização em si, mas mais do braço assistencial da sistematização, que é o processo de enfermagem. E não vai ser diferente também na área do trauma, né? Reflexivo, quando vejo muitos colegas e muitos alunos, é algo que a gente precisa fazer, mas ainda não é implementado na maioria dos serviços. Isso não é uma verdade, porque se não for pela sistematização e através da sistematização da assistência de enfermagem, a gente nunca vai alcançar a valorização da nossa profissão. Primeiro porque existem questões legais em torno disso, que a gente vai discutir um pouco. Então, é uma obrigatoriedade da lei do exercício profissional, do decreto da lei do exercício profissional, bem como de resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. O enfermeiro, meio da sistematização da assistência de enfermagem. E eu te falo que por mais que você, que já está na área, ou que ainda vai entrar na área e que já vislumbra algumas experimentações práticas, pense que a gente não faz a sistematização, que ela não é implementada, por mais que vocês pensem assim, ela é, né? A gente vai entender isso aqui um pouco hoje, conversando nessa aula inicial, que visa abordar um pouco desse grande universo, o que é a sistematização, o que são os conceitos de processo de enfermagem, ações autônomas do enfermeiro, modelo tripartite da assistência de enfermagem, o que são as etapas do processo de enfermagem em si, e depois, ao longo dos próximos episódios aí dessa segunda temporada, com outros colegas que eu tenho muito orgulho de conviver e que já vou dar um spoilerzinho para vocês aqui de alguns nomes, doutora Meire Shukri Tanuri, doutora Ana Maria Pinheiro, né, que são as autoras
as maiores autoras do assunto no Brasil e na América, de modo geral, inclusive também em outras partes do mundo, na Europa, são muito respeitadas e são mineiras, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso. A Meire foi minha professora, a Ana Maria é minha amiga pessoal, e é um prazer muito grande a gente ter colegas de tão próximo da nossa realidade no Brasil construindo a enfermagem mundial. Então, as duas estarão conosco aí nos próximos episódios. Além delas, nós temos também a professora Polly, que também é uma grande referência nesse assunto, professora Lorena Campos, professora Catiúcia Barros também, que é uma grande autora também sobre o processo de enfermagem, junto com a Isamara, que também são mineiras. A Escola Mineira de Enfermagem ela contribui muito com a sistematização da assistência de enfermagem no Brasil. Nós temos um grande polo aqui de produção de conhecimento e de ciência nesse campo da enfermagem, que é a Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Também na Universidade Paulista, né, nós temos grandes enfermeiras que produzem conteúdo nesse sentido. Temos também na Escola de Pernambuco, né, a professora Maria Emiliane Lima Nóbrega, que também é um grande nome da sistematização no Brasil. E aí vamos, né, abrangindo cada vez mais. Também contaremos com a presença do Diego também, que é um recém-formado em doutorado aí, né, um amigo nosso também aqui de Minas, de Montes Claros, que vai contribuir. E vamos tentar mostrar para vocês que sim, que existe sistematização da assistência de enfermagem no trauma, na emergência e na terapia intensiva, como em outras áreas, na atenção primária também, e que é só por meio dela e através dela que a gente vai alcançar e vai ocupar esses espaços de representação de nossa profissão, bem como de valorização também de nossa profissão. Bom, para iniciar, eu acho que é importante a gente tentar não responder imediatamente, mas deixar aqui algumas perguntas que vão nortear o nosso raciocínio ao longo da aula de hoje. Quem é a enfermagem atualmente no Brasil? O que vocês poderiam me responder quando eu faço essa pergunta para vocês? Vamos aí interagir através do chat, eu quero ouvir o que vocês falam, quero saber o que vocês pensam sobre o que é a enfermagem hoje, ou quem é a enfermagem hoje no Brasil. Vamos lá, pessoal. O Edmar fala, a Bárbara fala que é a linha de frente, o Edmar fala que é parte fundamental do serviço de saúde, o Alan fala que a enfermagem é a base do sistema de saúde, a Cidiane fala que é uma ciência, que tem conquistado todo espaço, a Silmara está dando boa noite, que acabou de chegar, a Débora Cristina disse que é principal na saúde, a Luana fala que é quem realiza a cura, eu não vi quem é o nome aqui, acho que não tem o nome da pessoa, mas é alguém que está falando do Motoró, que é a espinha dorsal da saúde. A Vanessa Tatiane fala que é o alicerce. Sim, a gente pode ter vários conceitos aí. O David está falando que a enfermagem é a ciência que vem conquistando espaço, se destacando cada vez mais. Alex fala que a enfermagem é cuidar com base em evidência científica, é a parte principal da gestão em saúde. A enfermagem é essencial na medicina, a Maria Aurelene fala, é o corpo das instituições da saúde, é o coração da saúde. Então, todo mundo está aí falando que a enfermagem tem uma importância muito grande. Ok, todo mundo concorda nesse ponto. Sim, a enfermagem ela é central nos processos de assistência à saúde. O enfermeiro depende do médico, gente? Vocês que já atuam como enfermeiros ou quem está na graduação aí, vocês acham que o enfermeiro depende do médico para trabalhar? Você precisa do médico para você trabalhar? Obrigatoriamente? O Alan fala que não precisa do médico. De forma alguma, não, na minha opinião, não. Dependo não, trabalhamos juntos, é uma equipe, né? Ok, então a gente não pode ser hipócrita também de dizer que a gente é autossuficiente e que sozinho nós vamos resolver todos os problemas que os nossos pacientes podem manifestar. Então, já vamos guardar isso daí. A terceira pergunta seria, então, como é a relação com a equipe multiprofissional? Além do médico, então, né? Com quem mais a gente pode se relacionar? Quais são os outros profissionais que a gente pode se relacionar?
fisioterapia, assistência social, psicólogos, nutricionistas, toda a equipe multiprofissional, a enfermagem vai ter uma relação com ela. Então, a gente poderia dizer que a enfermagem foi colocada inicialmente como vocês, como o centro aí do processo de cuidado. Por que a enfermagem é o centro do processo de cuidado? Porque muitas vezes o profissional de enfermagem é que vai estar 24 horas na beira do leito do paciente. A gente usa muito essa frase, né? Quem está 24 horas à beira do leito do paciente é a enfermagem. Essa frase está na justificativa da maioria das pesquisas que vocês realizam e vão realizar na vida de vocês. Quando a gente quer justificar uma pergunta norteadora, um trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente usa muito essa frase, que a enfermagem está 24 horas na beira do leito do paciente. Ok, então como a enfermagem está ali 24 horas na beira do leito do paciente, ela acaba que sabe mais da vida do paciente. E acaba que as outras profissões dependem um pouco do que o enfermeiro domina, do que o técnico de enfermagem domina, de informações do paciente para executar os seus processos. E muitas vezes as outras profissões elas não ficam 24 horas no hospital ou não ficam 24 horas por conta de prestar assistência integral. A enfermagem é definida na diretriz curricular nacional do curso de graduação de enfermagem e também no escopo da classificação brasileira de ocupações, que rege, no caso, a determinação da formação técnica, ela é definida, então, como a profissão que será responsável pela prestação de cuidados integral ou plena à saúde do indivíduo, da família ou da comunidade, em qualquer nível de organização assistencial. Seja ele primário, que aí envolve atenção domiciliar, estratégia de saúde da família, secundário, que vai envolver a rede de emergência como um todo, o serviço pré-hospitalar, que no Brasil é representado pelo SAMU oficialmente, serviço pré-hospitalar fixo, que são as unidades de pronto atendimento, 24 horas, serviço de emergência hospitalar fixo, que são os prontos-socorros. Temos também os centros de especialidade médica, o centro de atenção psicossocial, que é o CAPS, que aí entra na saúde mental. Nós temos os centros especializados em saúde da mulher, saúde do idoso, centros de especialidades gerais, tipo com especialistas de diversos tipos, gastroenterologista e por aí vai. Nós temos atenção terciária, os hospitais, quaternária também, os hospitais, independente de qual seja o nível de assistência, ali vai existir profissionais de enfermagem para prestar essa assistência plena à saúde. Essa palavra plena, ela traz um peso tão grande, porque significa, na prática, que a gente tem que dar conta de resolver qualquer problema que o paciente possa apresentar e de interagir com qualquer profissional na equipe multidisciplinar. Então, se eu sou enfermeiro, por exemplo, de um serviço de pronto-socorro, eu vou lidar com os especialistas de diversas áreas que vão prescrever coisas dentro de suas especialidades e eu vou ter que executar isso enquanto equipe de enfermagem. Nesse momento que esse colega está prescrevendo algo que é inerente à função dele, é exclusivo da função dele, e isso determinado por legislação, e eu faço a execução dessa prescrição que esse colega está emitindo, eu estou agindo de forma colaborativa. Então, eu pegando o gancho respondendo a primeira pergunta, sim, a enfermagem é muito importante, ela é o centro do processo de cuidado, ótimo, mas ela age sim de forma colaborativa com outros profissionais de saúde na equipe multiprofissional. E o médico é um desses profissionais. E o médico, ele é o profissional prescritor de medicamentos no Brasil. Por quê? Para prescrever medicamentos e tratamentos, depende de um diagnóstico médico. E quem tem a atividade privativa de diagnosticar doenças é o médico no Brasil. Então, o médico diagnostica doença e, a partir do diagnóstico da doença, o enfermeiro e a equipe de enfermagem vai agir de forma colaborativa para recuperar, para restabelecer, para reabilitar ou para prevenir doenças, nesse sentido, então de forma colaborativa. Mas nós também temos ações que são independentes da enfermagem, que são autônomas, que nós não dependemos de ninguém. Mas para isso a gente precisa também executar o nosso método clínico e identificar os problemas nos quais nós vamos agir, que são problemas de enfermagem. Então,
a enfermagem, né, através do papel do enfermeiro, principalmente, ele vai identificar esses problemas de demandas de cuidado, que são situações insatisfatórias do padrão de saúde e doença do paciente, que ele vai ter que resolver no dia a dia e no cotidiano. A partir disso, nós, então, agimos de forma autônoma e de forma colaborativa, representando o centro do processo que está ali interligado em volta do paciente. Mas o centro do processo de cuidado é o paciente, né? Todos nós, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, psicólogo, só estão ali porque existe o paciente. Se não existisse o paciente, a gente não estaria ali. E com o paciente no centro do processo de cuidado, quem faz a gestão desse processo de cuidados, quem seria a cola de tudo isso, para que a engrenagem funcione adequadamente, seria a enfermagem. Ok. Deste modo, a gente precisa, então, organizar essa prática. E a sistematização da assistência de enfermagem nada mais é do que uma forma de organizar a prática da enfermagem, ok? E ela traz essa sigla, SAI, que a gente popularmente chama de SAI, né? Então, quando eu estou falando de sistematização da assistência de enfermagem, eu estou falando de algo muito grande. Algo que incorpora todas as formas que o enfermeiro pode utilizar para organizar a sua prática profissional. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. A prática profissional da enfermagem, ela se restringe à assistência, ao cuidado? Ela se restringe só a essa esfera assistencial? Não, o Emerson disse que não. Então, quais são as vertentes de atuação, as áreas de atuação, onde o profissional de enfermagem pode atuar, né, Luana? Então, a Fernanda está dando um spoilerzinho ali, ó. Ensino, pesquisa, gestão, isso mesmo. De acordo com a diretriz curricular nacional do ensino de enfermagem, o enfermeiro, ele pode atuar nos cuidados, na gestão, na auditoria e no ensino e na pesquisa. Então, são 4 áreas de atuação nas quais nós temos várias outras áreas de especialidade que estão incorporadas em uma dessas 4 áreas de atuação. Política, Virgínia, a política entra no campo da gestão, né? Quando você assume um cargo político na sua vida, você está fazendo gestão, né? Só que se você vai para a política para assumir um cargo dentro do poder executivo, por exemplo, como prefeito, você não está gerindo o serviço de enfermagem. Agora, se dentro de uma esfera política você é acionada para ser secretária municipal de saúde, secretária estadual de saúde, ministra da saúde, você está trabalhando com saúde, então você está na área de gestão da enfermagem. Então, a gente tem que sempre pensar que a minha formação de bacharel me permite atuar nas 4 áreas da enfermagem, mas também permite que eu faça outras coisas, que não tenham, às vezes, ação direta ou atuação direta na enfermagem, ok? Para que você alcance uma carreira política, você não precisa de ser enfermeiro obrigatoriamente. É sim muito importante que nós tenhamos profissionais da enfermagem, tanto enfermeiros quanto técnicos de enfermagem e auxiliares, representando a nossa classe politicamente, mas eles não estarão ali fazendo trabalho de enfermagem. Estarão ali fazendo um trabalho político, mesmo em construção da nossa profissão, ok? Então, as 4 áreas de atuação da enfermagem são cuidados, gestão, auditoria, ensino e pesquisa. Há também autores que descrevam cuidados como assistência, tá, gente? Entendam aqui da mesma forma, eu quis colocar cuidados só para não ficar redundante, né? Sistematização da assistência de enfermagem, assistência, gestão, auditoria, ensino e pesquisa. Então, os cuidados e assistência seria a mesma coisa. É quando eu estou ali na lida diária com a pessoa, com a família, com a coletividade, cuidando de processos, então, de saúde e doença, propriamente dito, tá bom? Essas esferas, elas estão sobre, então, determinação da Lei do Exercício Profissional, que regulamenta a nossa profissão, que é a Lei 7498 de 1986. Essa lei que foi regulamentada pelo Decreto de Lei 94406 do ano seguinte, que foi 87. Na Lei do Exercício Profissional, está escrito que o enfermeiro ele terá autonomia para a atuação na prestação de cuidados e também atuará de forma colaborativa com membros da equipe multiprofissional
garantindo assim a assistência plena à saúde ao indivíduo, né? Independente da fase do ciclo vital que ele esteja. Pode ser um RN, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto, e aí eu tenho homem e mulher, pode ser um idoso, eu tenho homem e mulher, estou falando do sexo biológico, tá, gente? E aí, é claro, eu tenho que pensar nas esferas também do gênero, da orientação sexual, que a gente incorpora o conceito pleno de saúde, que é um perfeito estado de bem-estar biológico, psicológico, social, cultural e espiritual. É muita coisa, né? Você pensar no indivíduo de forma holística. E isso está intrínseco dentro dos arcabouços teóricos de nossa profissão. Qualquer modelo de assistência de enfermagem que você pegar, e quando eu falo modelo, eu estou falando de teorias de enfermagem, vai determinar que o enfermeiro deve, então, a partir da explanação dos conceitos do que é a pessoa, ele tem que entender a pessoa indissociável, não só biologicamente. Diferentemente da medicina, que por muito tempo e ainda hoje vive um paradigma biológico, biomédico, né? E hospitalocêntrico muitas vezes. Hoje tem uma quebra desse paradigma, na verdade hoje não, já há mais ou menos 30 anos, né? Desde da organização do Sistema Único de Saúde no Brasil, a gente tenta quebrar esse paradigma de assistência centrada no modelo biológico e hospitalocêntrica. Muitas vezes também médico-centrada, né? Então, o papel do médico ele torna-se mais importante pelo valor social que as pessoas deram historicamente a esse profissional. E nós temos que voltar um pouco na nossa história e entender que nós nascemos da medicina, né? As primeiras escolas de enfermagem, antes de Florence Nightingale, elas surgiram sim para criar assistentes para o médico. Mas aí, com Florence Nightingale e o advento da enfermagem moderna, foram criados pressupostos científicos que deram autonomia para a nossa profissão, porque a partir do pressuposto científico, eu comecei a ter condição de identificar problemas que são específicos da enfermagem. Problemas que, se a enfermagem não atuar, ninguém mais vai atuar. Se nós, enquanto profissionais do cuidado, não estivermos atentos às esferas do cuidado, ninguém mais fará isso. E se alguém fizer isso, talvez faça com menos condição do que a gente. E quem vai sofrer com isso é o paciente. Então, quando eu penso na sistematização da assistência de enfermagem, eu venho organizando a prática do enfermeiro, é isso que a gente vem fazendo. Colocando em prática o que a determinação legal da enfermagem no Brasil, que é a lei do exercício profissional e o código de ética, determina que, por meio, então, desse grande guarda-chuva que é a sistematização da assistência de enfermagem, eu consigo organizar essas 4 esferas de atuação. Os cuidados, a gestão, a auditoria, o ensino e a pesquisa. E é isso que muita gente confunde. Muitas pessoas acham que a sistematização da assistência de enfermagem é simplesmente na vertente assistencial, por meio do processo de enfermagem. E não. Tudo que o enfermeiro faz, tudo que a equipe de enfermagem faz, precisa de uma organização. E essa organização vem por meio das ferramentas que a sistematização da assistência propicia. Nos cuidados, por exemplo, eu tenho a principal ferramenta, que é o nosso método científico clínico da profissão, que é o processo de enfermagem. O processo de enfermagem ele vai ser descrito por diversos autores no Brasil e no mundo, e cada autor ele vai trazer aí uma forma de organizar esse processo de enfermagem. Mas visando nivelar isso no Brasil, o Conselho Federal trouxe para a gente uma resolução determinando como deveria ser o processo de enfermagem, quantas etapas ele tem que ter, que são 5 etapas por essa resolução, e determinando também que todo serviço de enfermagem obrigatoriamente precisa implantar e gerenciar esse processo de enfermagem, como uma forma de organizar a prática de cuidados da enfermagem. Ou seja, é a implementação da sistematização da assistência de enfermagem, da SAI, na assistência. E eu faço isso através do processo de enfermagem. Ótimo. Outra forma da gente organizar a prática assistencial de cuidados é através de protocolos clínicos. Os protocolos clínicos envolvem o enfermeiro desde a criação desses protocolos. Nessa época de pandemia, eu posso falar para vocês assim que não teve uma semana na minha vida, desde que tudo começou no dia 17 de março, na verdade, que aqui em Belo Horizonte foi decretado isolamento social. Desde o dia 17 de março, não teve uma semana que eu não tenha elaborado um protocolo clínico multidisciplinar. Isso é muito bom, é muito importante, porque o enfermeiro ele tem que estar presente na construção, na elaboração, no pensamento desses protocolos.
porque somos nós que estaremos ali sendo a cola da equipe multidisciplinar, como nós dissemos no slide anterior. Então, os protocolos clínicos darão autonomia para os enfermeiros, mas eles não necessariamente dependem da aplicação do processo de enfermagem. Para a aplicação do processo de enfermagem, eu vou pensar que sempre eu vou fazer isso. Mas o protocolo clínico, ele tem um algoritmo, né, um passo a passo, que vem fundamentado em pesquisas científicas, né, a prática baseada em evidência, e que vai determinar, então, a melhor atividade técnica para se resolver um determinado problema. A gente tem protocolos diversos, por exemplo, protocolo de sepse, protocolo de IAM, protocolo de AVC, e o enfermeiro, a equipe de enfermagem em si, está inserida ali naqueles processos também. E dentro dos processos, o protocolo nos dá autonomia para realizar algumas coisas sem precisar do aval de outro membro da equipe, ou precisando do aval de outro membro da equipe também. Determinando dentro daquele rol, daquele mindset, ou seja, daquele modelo de mapa mental de assistência específica a um problema específico, qual que é a tarefa de cada um dos membros da equipe multidisciplinar. E assim a gente consegue atender o paciente, a pessoa, a família ou a coletividade naquela demanda específica. Bom, além disso, nós temos também, como forma de organizar a atividade de cuidados, os protocolos operacionais padrões, popularmente conhecido como POPs, ou protocolos de referência padrão, né, os PRS. Independente de como que você chame isso na sua rotina, quando você padroniza, quando você protocolariza uma técnica, você está também organizando aí a prestação de cuidados. Uma técnica, por mais simples que pareça, lavagem das mãos, higienização das mãos, quando você cria um protocolo no seu serviço, você está aí organizando a prática de cuidados de enfermagem também. E as rotinas, né? Rotinas de enfermagem. Os POPs e as rotinas andam muito com a esfera de gestão, onde a gente muitas vezes vai também organizar aqui o serviço de enfermagem propriamente dito. Quando o enfermeiro atua na gestão, ele precisa primeiro prever a quantidade mínima de pessoas, o dimensionamento de pessoal que vai atender naquele serviço de enfermagem, quando ele é gerente de enfermagem, quando ele é coordenador de enfermagem, quando ele é supervisor de enfermagem, acaba se criando uma hierarquia. Essa hierarquia, ela não é, como é que eu vou dizer? Ela não é a necessidade do serviço de enfermagem, ela muitas vezes é a necessidade da instituição na qual nós estamos inseridos. E a hierarquia, ela é importante porque os diversos níveis hierárquicos vão responder por ações estratégicas, que vão pensar o serviço, ou ações operacionais, que vão fazer o serviço acontecer no dia a dia, ok? Então, a escala é uma forma de sistematizar a assistência de enfermagem no nível da gestão. Outra forma seria através de ferramentas de gestão diversas. Quando eu faço uma análise, faço um diagnóstico situacional do serviço que eu estou sendo inserido, para propor melhorias, para propor estratégias de executar o cuidado de forma melhor naquele serviço. E aí a gente vai usando de escalas que são específicas. Bom, na auditoria, nós temos auditoria, por exemplo, de prontuário, de contas, através da qual o enfermeiro vai identificar aí o padrão de assistência que foi executado, ele vai garantir que tenha registro para cobrar aquela conta hospitalar, né? Todo cuidado, toda assistência, ela tem um valor e tem um preço. A gente tem que aprender desde cedo a diferenciar valor e de preço. Valor é aquilo que o cliente vai olhar e vai fazer ele voltar, né, naquele serviço, seja na saúde pública ou na saúde suplementar. Não importa, nós temos que trabalhar com valor. O SUS, ele tem um valor incomensurável. E quando as pessoas entendem o que é criação de valor, eu tenho serviços públicos dentro do Sistema Único de Saúde que são grandes referências. No Brasil inteiro nós temos exemplos disso. Aqui em Minas Gerais, a gente pode citar, assim, de domínio público, né? Nós temos inserido no estado de Minas Gerais, por exemplo, a Rede FEMIG, que é a Fundação Hospitalar de Minas Gerais. Ela tem várias unidades no estado inteiro. Minas Gerais é um estado gigantesco, que é maior do que muitos países no mundo. E esses hospitais são 100% SUS. E o estado oferece assistência especializada, né, porque são hospitais, para toda a população do estado. E aí eu tenho polos que ele oferece. E um dos maiores hospitais da América Latina, o maior centro de trauma da América Latina, que é o Hospital João 23, está inserido nessa rede hospitalar.
Então, a gente tem exemplos aqui em Minas, nós temos exemplo, por exemplo, no Nordeste, o Socorrão, lá em Salvador, né? É um grande exemplo também de emergência no Brasil, que dá show em muito hospital de saúde suplementar, particular. E eu poderia ficar aqui citando outros exemplos para vocês, Brasil afora, para vocês entenderem que valor é quando a pessoa olha e fala assim, se eu sofrer um acidente, eu queria ser levado para o João 23, mesmo tendo um convênio, porque lá tem uma assistência que é de qualidade. Né? Então, valor é quando a pessoa escolhe voltar aqui por aquilo que a gente está trabalhando. A Viviane está falando do INCOR, por exemplo, né? Que é um serviço público também, referência em cardiologia aí no mundo, né? E que, inclusive, representa a American Heart Association aqui no Brasil. Né? Então, isso é muito importante para a gente também. Bom, e preço é o custo, né, dessa assistência que eu estou prestando. E mesmo no SUS, tudo tem um custo. O paciente entra, ele precisa de ser precificado, os procedimentos que ele faz, a internação hospitalar que gera, e eu vou gerar documento, eu vou gerar registro, e os registros de enfermagem são formas de organizar a prática de enfermagem. Então, estão dentro da assistência, da sistematização da assistência. Tanto aqui no nível dos cuidados, quanto na gestão e na auditoria. E essa auditoria vai pegar esses registros que foram produzidos nessas outras esferas e vão analisar, para que eu possa mandar para um setor de auditoria para eles fazerem o pagamento daquilo ou não. Então, o serviço público ele vai receber um dinheiro de volta por aquela assistência que ele prestou. E esse dinheiro é que vai garantir a subsistência desse serviço, para pagar a mão de obra, para pagar os insumos, para pagar os equipamentos, conta de água, luz, telefone, né? O serviço tem que existir. E o enfermeiro auditor, ele trabalha no nível de prontuário e avaliação de contas, garantindo uma conta de qualidade para que a auditoria possa me pagar, para que o prestador de serviço possa me pagar, seja ele o SUS ou outro convênio. Tem também a auditoria de risco, onde o enfermeiro vai atuar, então, fazendo uma análise de risco. Esses riscos podem ser relacionados com os profissionais que estão prestando assistência, profissionais de enfermagem, profissionais da equipe multi, pode ser relacionado com o ambiente, pode ser relacionado com o paciente, né? E nós temos os núcleos de segurança do paciente, lembrando do nosso último encontro com a professora Jenny, né? Que ela é uma enfermeira de núcleo de segurança do paciente e também é uma enfermeira emergencista e trabalha aí com a implementação do protocolo da Política Nacional de Segurança do Paciente, que é fundamentado nas metas internacionais de segurança do paciente, né? Que são 6 metas internacionais. A meta 1 visa a identificação correta dos pacientes, garantindo segurança nos procedimentos que o paciente for submetido. Se ele não tiver corretamente identificado, a gente não vai conseguir ter segurança. E aí ela preconiza que precisam ter indicadores, né, e não só o nome completo do paciente, mas além do nome, às vezes, a data de nascimento, o nome da mãe, número do prontuário, número de atendimento. E ela preconiza que o paciente, ele, quando estiver consciente, eu vou usar obrigatoriamente 2 indicadores. E se ele não conseguir responder por ele mesmo ou estiver inconsciente, 3 indicadores. Preconiza que eu tenho que ter ferramentas de identificação, pulseirinha, plaquinha no leito. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, na saúde mental, a pulseira não é uma boa estratégia, a placa no leito não é uma boa estratégia. Então, ele abre precedentes para que o grupo de enfermeiros daquele serviço, daquele núcleo de segurança, gerencie esse risco. Qual que é o risco associado à identificação de um paciente portador de sofrimento mental, por exemplo, um paciente com alguma afecção de saúde mental? O risco é esse paciente trocar a plaquinha, mudar de leito, e muitas vezes ele tem distúrbio de identidade. Se você perguntar o nome dele, ele vai falar outro nome, dentro de um delírio que ele possa estar vivendo. Então, quais seriam as estratégias? As ferramentas de gestão de risco ajudariam nessa identificação. Falei só da meta 1, né, mas tem mais 5 metas. E aí, comunicação efetiva, segurança medicamentosa, cirurgia segura e por aí vai. Tem uma pergunta aqui que subiu, deixa eu descer ela de volta. Vou trocar isso daqui. A Viviane pergunta, a literatura fala que a SAI organiza o trabalho do profissional de enfermagem quanto ao método, pessoa e instrumento. Você poderia diferenciar essas áreas? Já já a gente vai chegar nisso, tá, Viviane? Guarda a sua pergunta que eu vou te responder ao longo que a gente for passando aqui os slides. Bom,
Outro tipo de auditoria é a auditoria de qualidade, que talvez essa seja mais famosa, seja mais conhecida, né? Que é quando um serviço ele implementa um setor de gestão de qualidade, um setor da qualidade, onde vai ser gerenciado muitas vezes por enfermeiros também, que vão pensar em como garantir e gerar qualidade, gerar valor, né? Em cada etapa dos processos de trabalho dentro daquela instituição. Então, o setor de qualidade, ele gerenciado por um enfermeiro, ele vai criar aí, então, normatização de processos dentro da instituição. E muitas vezes ele vai abrir as portas da instituição para que a instituição seja avaliada por normas acreditadoras, que vão certificar que aquela instituição ela tem qualidade de acordo com algum requisito. Então, nós temos, por exemplo, normas acreditadoras que falam sobre processos, como, por exemplo, a ISO 9000. Né? A ISO 9000 ela fala sobre documentação, que é um nível de organização de qualidade, mas tem outras normas também que vão falar de outros processos, não só de documentação. Por exemplo, a ONA, né, que é a Organização Nacional de Acreditação, e ela tem vários níveis, nível 1, nível 2, nível 3, e aí você pode querer uma acreditação plena nos 3 níveis, ou uma acreditação parcial, no nível 1, nível 2, depois nível 3, você vai subindo. Tem normas acreditadoras também que são internacionais, como a Joint Commission, que é muito famosa, a NIRO também, que é muito famosa. Tem várias normas acreditadoras, né? E aí vai depender da característica daquele serviço para ele buscar acreditações específicas. E qual que é o diferencial de ser acreditado? O diferencial é, se eu sou um cliente que estou ligado nesses assuntos, ou sou um prestador de serviço, por exemplo, um convênio, e quero trabalhar sempre com hospitais que garantam qualidade, garantam segurança, eu vou procurar saber se ele é acreditado, se ele foi avaliado nessas normas, porque para mim isso é um valor, entendeu? Então é gerar valor. Quando eu passo por um processo de acreditação, eu estou gerando valor ao produto de saúde que eu estou oferecendo. Bom, no ensino e pesquisa, nós teríamos, então, o ensino e pesquisa formal, o enfermeiro atuando aí como professor, propriamente dito, do nível técnico e auxiliar, do nível de bacharel, do nível de mestrado, doutorado, e até mesmo o ensino e pesquisa na educação em saúde. Na educação em saúde, o enfermeiro ele é uma das únicas profissões que forma como educador em saúde. O tempo inteiro o enfermeiro tem que promover mentores no serviço, incluindo outros profissionais, e outros profissionais têm que isso também treinar, né? O quanto a enfermagem treina. Geralmente a enfermagem tem meta de capacitação nos serviços. Isso é uma característica de nossa profissão, isso é muito importante para a gente, porque a gente está o tempo inteiro atualizado, porque a assistência ela não é tranquila, né? Ela tem vários vieses que podem interferir positiva ou negativamente. E a responsabilidade técnica da prestação do cuidado é do enfermeiro, então ele tem que garantir a educação permanente da sua equipe. Ou até mesmo com o paciente, com a família, com a comunidade, né? Quando eu vou orientar com relação a uma demanda de autocuidado, eu avalio o nível de dependência daquele paciente de acordo com o modelo de assistência de enfermagem que eu estou trabalhando, com a teoria que eu estou trabalhando. Aí vou citar o exemplo de uma teórica que fala muito diretamente sobre isso, que é a Oren, né? Ela fala sobre o déficit do autocuidado e ela classifica o nível de dependência do paciente de acordo com totalmente dependente, parcialmente dependente ou apoio e educação. O totalmente dependente é aquele paciente que não consegue realizar nenhuma depressão. Ele não consegue fazer a higiene oral, não consegue fazer a higiene corporal, porque ele está restrito ao leito, acamado. A condição de saúde dele não permite. E aí, você classifica ele nesse sistema totalmente dependente. Você não vai ter como fazer educação. Mas quando ele está no apoio e educação, é um paciente, às vezes, que descobriu uma situação de saúde, ele tem um diagnóstico médico de diabetes, o médico faz uma prescrição de insulina NPH ou regular para fazer ou a prevenção de alteração, distúrbio de glicemia, ou então a correção. E aí esse paciente é um primo diagnóstico, ele nunca ouviu falar sobre isso, o médico prescreve, o médico dá orientação, mas como você vai administrar, muitas vezes fica na responsabilidade do enfermeiro essa orientação de como administrar essa medicação, quais são os cuidados que tem que ter. Então eu estou promovendo nesse indivíduo o autocuidado para controle glicêmico, né? Então eu identifiquei um problema, que é a glicemia desregulada devido a uma doença metabólica. Ou a um quadro hiperglicemia e coloca o valor. E aí você vai ter que estabelecer ações de enfermagem que são autônomas
e colaborativa. A colaborativa seria corrigir a glicemia, e a autônoma seria, então, orientar esse paciente no uso da sua medicação, porque isso é um cuidado de enfermagem. Então, eu sou educador em saúde diretamente com o paciente nesses casos. Mas na comunidade também eu posso ser. Quando eu faço grupos operativos, por exemplo, grupos de diabéticos, para orientar com relação ao controle dos fatores que são modificáveis, grupos de hipertensos pelo mesmo motivo, grupo de controle de natalidade, quando eu vou aplicar o programa de educador em saúde na comunidade cívicas. Até aqui está claro, pessoal? A Maria pergunta se para o enfermeiro exercer a função de auditor, é importante que ele tenha uma especialização. Gente, quando a gente fala sobre especialização, a gente tem que entender que algumas áreas são obrigatórias à especialização. Hoje, via de regra, quando eu falo de assistência, tem algumas áreas específicas que exigem a especialização, que sem especialização você não consegue nem entrar. A terapia intensiva é uma dessas áreas que já tem legislação, tem uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa que já determina que o enfermeiro, para trabalhar num centro de terapia intensiva, ele precisa de ter a especialidade de intensivista. Na emergência, muitos concursos públicos pedem, muitos processos simplificados também pedem, mas quando você vai trabalhar em serviço de atenção suplementar, na área particular, muitos ainda não pedem a especialização. E você pode encontrar também até hospitais que contratam enfermeiros sem especialidade. Agora, nessa época da pandemia, então, gente, basta ser enfermeiro que você está conseguindo trabalhar em muitos lugares. O que não vai realiza, mas você é valorizado por isso, mas você pode gerenciar o seu não. E também valorizar a qualidade do seu trabalho. E precificar também o seu trabalho. Dia desses, eu estava participando de uma live em uma outra instituição, e era uma live sobre política na enfermagem, sobre representatividade, sobre valorização, e fizeram um comentário muito importante, até um colega daqui de BH, que vai ser candidato a vereador, ele é enfermeiro, e ele falou que uma amiga perguntou para ele assim, quanto que ela cobraria para administrar um anticoncepcional na manicure dela. E ela ficou com muita vergonha, né, inicialmente, de falar para a manicure que ela ia cobrar. E aí ele fez a seguinte pergunta para ela, quando você vai fazer sua unha, sua manicure cobra quanto? Aí ela falou, sei lá, R$30 para fazer mão e pé. Aí ele falou assim, algum dia ela já fez de graça? Ela respondeu, não. Então, se você não colocar um valor no seu trabalho, as pessoas vão entender que a enfermagem faz as coisas de graça. E muitas vezes a gente faz assim as coisas de graça mesmo, quebra um galho. Eu tenho vários amigos médicos que quando eu ligo para eles e eu peço uma consulta pelo telefone, eu pago por ela. Né? Ou então eu vou ao consultório e eu pago por essa consulta. Por que quando ele me pedir, às vezes, para administrar um medicamento dele, eu não vou cobrar também? Então, essa parte de o que eu posso fazer e quanto eu posso cobrar por isso é muito pessoal. Né? Existe uma tabela de honorários mínimos no Conselho Federal de Enfermagem, nos conselhos regionais também, que vai muito da região que você está para saber o quanto você pode cobrar por aquilo, que você pode seguir como norte. Ou então você pode dar o preço no seu trabalho. Eu falo que quando a gente trabalha como autônomo, e a enfermagem é uma profissão autônoma, você tem que aprender a ser empreendedor e dar valor, criar valor no seu trabalho, precificar o seu trabalho adequadamente. Então, e se especializar, quando eu vou fazer, por exemplo, uma drenagem linfática, e aí tem uma enfermeira que só faz isso, aprendeu, e tem uma enfermeira que é esteticista. Se eu for na esteticista, ela vai cobrar mais caro, mas por quê? Ela investiu naquilo, ela tem uma técnica melhor, consequentemente a qualidade e a segurança do que ela faz é melhor. Então, escolher ou não fazer uma especialização passa muito por esse sentido. Quanto você quer melhorar a sua atuação profissional e o que você recebe por isso pelo seu trabalho. Só que não adianta você fazer a pós-graduação e você não ter essa visão. Então, a auditoria, voltando para a sua pergunta, esqueci o nome da pessoa que perguntou aqui. Deixa eu voltar aqui. Maria Aurilene. Auditoria é uma área que, geralmente, quando você vai fazer um processo seletivo, pede especialização, tá? Pede que você seja enfermeiro auditor. Se você é para contas, né, tem uma área específica que é o DGE, hoje em dia.
se é auditoria de risco, você vai fazer auditoria em processos de gestão de risco. Então, a auditoria é muito ampla, tem vários tipos de auditoria. Você tem que ver o que você gosta de trabalhar, o que você quer trabalhar. Viviane fala que, quanto a isso, oportunidades, professor, depende, pois geralmente a instituição pede experiência mínima de 6 meses, mesmo que o profissional seja pós-graduado. É aí que é o pulo do gato, Viviane. Você fazer uma pós-graduação por fazer, uma pós-graduação que não te dá experimentação prática, muitas vezes te coloca nessa situação. Aqui, por exemplo, na PGE, a nossa pós-graduação visa uma carga horária de quase 50% de prática, que você vai estagiar no serviço como enfermeira do serviço. Né? E aí você vai conseguir apresentar isso aí como uma experiência. Porque a experiência do estágio da faculdade, você não era enfermeira. Agora, na pós, se a pós te deu um estágio, você fez, sei lá, 200 horas, isso dá muito mais, às vezes, do que os 6 meses que eles pedem de experiência, entendeu? Então, você tem que escolher aonde você vai colocar os ovos da sua galinha na hora de escolher uma pós-graduação. E esse é o diferencial que a gente tem trabalhado. Claro, gente, estou falando aqui dentro. Vocês podem conferir no mercado. Pouquíssimas pós-graduações oferecem experimentação prática. Esse é um diferencial nosso, com toda certeza. O Edson fala que a enfermagem ter o seu produto de trabalho, o cuidar, as pessoas acham que é obrigatório fazer de graça. Isso vem muito da nossa história, né, Edson? Nós nascemos com Florence, que fez isso voluntariamente, ela não cobrou para fazer, que teve como mão de obra prostitutas, inicialmente, que viviam ali ganhando dinheiro sendo prostitutas, mas que nas horas vagas acabavam prestando cuidados. Então, elas ganhavam dinheiro por serem profissionais do sexo, mas não ganhavam dinheiro por serem profissionais do cuidado. E, historicamente, isso veio se reverberando. Aí depois tiveram as freiras, né, que também faziam isso de forma voluntária, não podiam cobrar dentro de uma congregação. Então, acabou essa época, né? Virou a página. Só que a gente vive ainda a ferida latente desse caminho, dessa trajetória histórica que nós tivemos aí. A Tatiane fala que o processo seletivo na rede particular em Brasília exige especialização. A grande maioria exige especialização. Sou graduado e estou fora da área, pois pede 6 meses de experiência. A PGE tem prática em atenção, em pré-hospitalar, tá? em serviço de emergência, tem atenção tem prática em hospital, e a gente também deve ter alguma prática, possivelmente no nível de gestão, das disciplinas que tiverem de gestão, sem contar a parte de simulação realística, né? Que a gente também tem uma grande carga horária aí para treinar as habilidades específicas. Não adianta eu querer te colocar para tripular uma ambulância se você nunca tiver visto na sua vida o que é uma bolsa válvula máscara, o que é uma maleta de medicação. E aí está você, o médico e o condutor, e tem que abrir aquilo. Como que você faz? Né? Então, a parte do laboratório de simulação, do centro de simulação, é muito importante para desenvolver habilidades, competências, que está aqui dentro também da questão de organizar a prática profissional de enfermagem. Como aplicar a sistematização em paciente diabético que faz uso de medicação para controle de glicose? Que tipo de intervenção pode ser aplicado? Cheguei um pouco atrasada, como é a questão da presença? Daqui a pouco a lista de presença passa de novo, Maria Beatriz. Maria Laise, é o seguinte, você fez uma pergunta muito específica, tá? E vamos seguir nos slides um pouco para explicar as etapas do processo de enfermagem que talvez te ajude a responder essa pergunta. Só para não perder o nosso foco, tá bom? E se eu não responder até no final, você me pergunta de novo, que aí eu venho te dando esse suporte. Mas ao longo das aulas de todos os episódios, a gente vai aprender todas as etapas do processo separadamente. E você vai ser capaz, com toda certeza, de aplicar o processo de enfermagem, e não só a sistematização, né? Quando eu penso do ponto de vista clínico, você me perguntou sobre intervenções. Se você está falando de intervenções, é porque eu identifiquei problemas de saúde naquele paciente, problemas que são de enfermagem, situações que são insatisfatórias, no ponto de vista da saúde desse paciente, que eu tenho que resolvê-las, minimizá-las ou evitá-las. Então, eu estou falando de processo de enfermagem, né, da vertente de cuidados, não é isso? Bom, então, gente, sendo a sistematização esse grande guarda-chuva, debaixo do qual estão aí as 4 vertentes de atuação da enfermagem e que a sistematização vai garantir uma organização dessas 4 vertentes, a gente entende que quando eu tenho uma resolução
do Conselho Federal de Enfermagem, que é a 358 de 2009, que é a resolução que dispõe sobre a sistematização da assistência e a implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados em que ocorra o cuidado de profissionais de enfermagem e também dá outras providências. Essa resolução, ela é um marco legal da sistematização da assistência de enfermagem no Brasil. Então, nós estamos falando aí, gente, de 11 anos, né, de obrigatoriedade. Claro que existiram outras resoluções, outras portarias que falavam sobre isso, mas, assim, de forma direta, objetiva, a 358 é quem transforma, então, essa necessidade em obrigatoriedade, né? A gente já tinha necessidade, porque é a única forma que os enfermeiros têm de provar o seu valor para o sistema de saúde, de justificar ali realmente a sua existência de forma como profissional autônomo, mas essa resolução vem aí, então, ratificando isso e certificando de que todo serviço de enfermagem precisa hoje de implementar a sistematização na prática e executar o processo de enfermagem quando a gente fala de assistência de enfermagem. Bom, seguindo em frente, então, diante desse guarda-chuva que é a sistematização da assistência de enfermagem, quando a gente pega a vertente dos cuidados, nós já entendemos que vamos fazer, então, isso por meio do nosso método clínico, que é o processo de enfermagem. Só para entender e responder um pouco daquela pergunta, será que a gente precisa do médico para trabalhar? Quem nunca conviveu com perguntas do tipo assim, você está prestando assistência para o seu paciente, ou fazendo alguma ação junto com a família e a comunidade, e aí te perguntam assim, por que você não fez medicina? E aí você responde, né? Porque eu gosto da enfermagem, porque eu escolhi a enfermagem. Ou então fala assim, porque você é tão inteligente, né? A gente sempre se depara com esse tipo de comentário e isso nos deixa, às vezes, chateados. Mas eu queria dizer para vocês que não fiquem tristes, não fiquem se sentindo menosprezados por esse tipo de comparação e por esse tipo de resposta do paciente, da família, da coletividade. Pensem que se eles estão fazendo esse tipo de comparação naquele momento é porque estão observando o seu trabalho, porque você fez alguma coisa diferente da grande maioria e que naquele momento você está se destacando. Muito cedo na minha vida eu tive uma supervisora de estágio, até extracurricular, trabalhava numa instituição privada e um dia eu estava muito chateado porque os meus colegas acadêmicos fizeram um comentário de algo que a gente tinha que fazer, que era justamente relacionado à sistematização da assistência. A gente estava implementando o processo de enfermagem e era muito pesado, porque só o acadêmico que fazia isso, os enfermeiros não faziam. Então, a instituição delegou para os acadêmicos a função de fazer o processo de enfermagem. Estava tudo errado, né? Mas, enfim, eu vi naquilo uma oportunidade. Eu falei, bom, se os enfermeiros não querem fazer, eu entendo que isso é uma forma de mostrar o meu conhecimento, mostrar a importância do que eu faço para os médicos, para os técnicos de enfermagem, para os pacientes, para a diretoria do hospital, para o sistema no qual eu estava inserido. E aí a gente tinha que fazer o processo de enfermagem, aplicar ele para os 6 pacientes que ficavam na sala de emergência em observação, fazer a auditoria de contas e ainda ajudar na classificação de risco. Era muito pesado para fazer isso em 5 horas de estágio. Mas eu sempre fui muito agitado, né? Vocês estão vendo tanto que eu falo rápido. E eu sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. E eu dava conta de fazer tudo isso, claro. Eu priorizava o paciente que era mais grave, como eu era o acadêmico da noite, eu não tinha que fazer dos 6 pacientes, eu tinha que fazer de 2, o da tarde fazia de 2 e o da manhã fazia de 2, porque era uma consulta de enfermagem durante 24 horas e tinha que fazer a evolução daquele paciente uma vez a cada 24 horas. E a gente só evoluía intercorrências nesse meio tempo. Então, eu conseguia priorizar os pacientes que estavam ali e o que eles não faziam, eu acabava conseguindo fazer também. E aí isso gerou um pouco de ciúme, um pouco de discórdia, digamos assim, entre os colegas. Aí tem gente que pode falar assim, normal, a enfermagem é assim mesmo. Eu não levo isso como normalidade. Eu não acho que é normal o meu colega ter ciúme daquilo que eu faço em prol do paciente. Buscando uma melhoria, não para ser melhor do que alguém, mas para ser melhor para aquilo que eu me propus, que é ser um enfermeiro de emergência. Então, isso me incomodou muito naquele momento. E essa enfermeira me chamou para conversar, ela me vendo que eu tinha diminuído um pouco o meu farol, né? Estava um pouco chateado. E aí ela falou assim, olha, quando você escolheu dar conta de fazer tudo o que você está fazendo e fazer direito igual você está fazendo, você escolheu por quê?
Falei, porque eu gosto de ser enfermeiro e eu sei a importância do que é identificar os problemas desses pacientes e priorizar para que os técnicos consigam fazer pelo menos aquilo e alcançar as metas que eu planejei para ele nesse processo. Ela falou assim, e o paciente fica como nesse sentido? Eu falei, vai ficar muito melhor, porque ele vai estar sendo assistido com mais assertividade, eu vou ter mais segurança e efetividade do cuidado prestado. Ela tá assim, e os médicos têm percebido diferença nisso? Eu falei, para mim, acredito que sim, mas se eles não estão percebendo a diferença do que eu estou fazendo, para mim não vai ter diferença, porque o meu foco ali é a assistência de enfermagem. Ela fez assim, desse jeito. Ok, muito bom. Mas você discute com os médicos as condutas que eles passam e tal? Eu falei, sim, consigo discutir, faço corrida de leito, participo. Ela é excelente. E os médicos gostam de trabalhar com você? Parece que sim. Seus colegas enfermeiros gostam? Eu falei, parece que sim. Os técnicos de enfermagem? Eu falei, acho que me amam. Né? E quando eu chego, não, que bom que eu sei que tá aqui e tal. Ela falou, tem gente que tá gostando do seu trabalho. Eu falei, aham, tem gente que tá gostando do meu trabalho. E tem gente que não tá gostando, ela respondeu. Eu falei, sim, tem gente que não tá gostando. Ela, quando você assume uma posição de diferença num grupo, é como se você fosse um produto numa vitrine. Vai ter gente que vai olhar e vai gostar, e vai ter gente que vai olhar e não vai gostar tanto assim. Mas aquele produto, ele tem a plena consciência de que ele está fazendo a função dele. Se ele é um tênis, ele vai calçar um pé e vai proteger esse pé. Se você é um enfermeiro, você está fazendo sua função? Ela me perguntou, eu respondi sim. Então deita tranquilo no travesseiro e dorme todas as noites. Não se preocupa com o que as pessoas vão pensar sobre você ou o que elas vão falar. A sua postura, a sua conduta de que você não está ali para competir com ninguém, de que você não está ali para aparecer, é que vai fazer o grande diferencial na sua história. E eu guardei aquilo para mim. E todas as vezes que eu vou ter que tomar uma decisão, que eu vou ter que, às vezes num grupo, numa reunião, ninguém tá falando nada, e eu tenho que levantar minha mão e falar alguma coisa, eu falo, vai ter gente que não vai gostar e vai ter gente que vai gostar, mas eu preciso falar isso. Porque se eu não falar, se eu não assumir minha função como enfermeiro naquele momento, gente, alguém vai falar. E esse alguém que vai falar pode não falar da forma correta. Né? Então, sempre escolha viver a sua oportunidade. Né? E a sistematização da assistência, o processo de enfermagem, ele é hoje uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar por que nós estamos ali. Eu acordo todos os dias da minha vida com uma única certeza enquanto enfermeiro. Eu tenho que provar por que eu estou ali. Né? E ainda a gente vai ter que fazer isso muitas vezes em nossas vidas. Hoje eu dou aula num curso de medicina, eu sou instrutor do ACLS e quando eu estou no grupo de médicos, às vezes nas associações que eu faço parte, o tempo inteiro a gente ouve algumas coisas centralizando o processo neles, mas quando fala de cuidado, eu puxo para a enfermagem e defendo a enfermagem arduamente e sou reconhecido por isso, como os meus colegas também que estão ali são. Eu tenho muita felicidade de ter grandes amigos que conseguem ocupar esses espaços que são nossos. Quando a gente fala de cuidado, a gente está falando de enfermagem. E a gente não pode entregar isso de mão beijada para outra classe profissional. Porque sempre vão querer comer a fatia do bolo que é nossa. E a gente vai fazer isso com classe, com elegância. Falo muito para meus alunos que Florence era uma lady. E os meninos têm que ser gentlemen também, o tempo todo. Mas mesmo sendo ladies e gentlemen, a gente tem que entender como de cima do salto, né, sem descer do salto, ocupar o nosso espaço e brigar, né, também às vezes por questões que são nossas, ok? E quando a gente está na vertente assistencial, na vertente de cuidados, a gente fala muito sobre o modelo tripartite da prática de enfermagem para elucidar muito elucidar muito, né, disso que eu estou falando. De até que ponto a gente depende do médico, até que ponto a gente depende das outras classes profissionais. A gente vai entender que a gente depende dessas classes profissionais um pouco a partir desse modelo. Né? O que são modelos? Modelos são convenções de representação da realidade. E na enfermagem, essa representação da realidade, ou esses modelos, eles visam generalizar o que é pessoa, o que é saúde, o que é ambiente e o que é enfermagem. É um pouco do que a colega disse no comentário dela anteriormente. Então, para eu prestar uma assistência ou para prestar cuidados, eu preciso dividir com o grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem e auxiliares que estão comigo naquela instituição um conceito, como é que eu vou dizer? Unânime, né? Um conceito que seja alinhado, tem que ter uma régua, dizendo a pessoa para esse serviço de enfermagem é o indivíduo que tem alguma afecção de urgência e emergência a nível pré-hospitalar.
Esse, por exemplo, é o conceito de pessoa no SAMU, independente de onde a gente esteja, no Brasil inteiro. Agora, o conceito de pessoa numa clínica de hemodiálise é o indivíduo que precisa de suporte dialítico, seja ele hemodialítico, diálise peritoneal e etc. E aí vai diferenciar esse conceito de pessoa diferente do perfil de pacientes que nós atendemos naquele serviço. Saúde, por exemplo, no SAMU, pode ser, então, estabilidade dos padrões neurológicos, respiratórios, cardiovasculares. Ok? Então, quando eu garanto estabilidade, eu estou gerando saúde para esse paciente. A estabilidade é fundamental para eu conseguir transportar esse paciente. Transportar ele para onde ele vai receber o tratamento definitivo. Então, esse é o conceito de saúde ali naquele lugar. Diferentemente da clínica de diálise, por exemplo, que lá a saúde vai ser, então, garantir uma estabilidade aí do sistema renal desse indivíduo. Então, tudo vai diferenciar e vai ser flexibilizado com um diagnóstico situacional realizado no serviço de enfermagem no qual você está inserido. Você vai definir, então, os conceitos do que é pessoa, do que é saúde, do que é ambiente e do que é enfermagem. Isso vai criar um modelo, vai criar uma convenção, né? Uma representação psíquica na mente das pessoas do que é o sistema e o modelo de enfermagem que vocês estão preconizando ali. Isso pode vir somado, né, facilmente, então, pessoa, saúde, ambiente e enfermagem como metaparadigma de uma teoria específica. Os metaparadigmas, então, são conceitos que alguém criou na forma de um modelo, de uma teoria para a gente. Nós temos grandes teóricas na enfermagem mundial, né? E uma grande teórica da enfermagem mundial é brasileira, que é Wanda Horta. Né? Nós temos também outras que não são brasileiras, mas que também são muito bem utilizadas. Oren, Calista Roy, Hildegard Pipou, várias outras teóricas. E são só mulheres, né? Então a gente tem que tirar o chapéu mais uma vez para essa profissão que é majoritariamente feminina. Hoje nós somos mais de 2.300.000 profissionais de enfermagem no Brasil. E desses, a grande maioria é mulher. Né? E a enfermagem nasceu com as mulheres e ela é construída diariamente por grandes mulheres que saem de casa, deixam seus filhos, deixam suas famílias, vão para liderar equipes, para serem gestoras, para prestar assistência e voltam para casa para fazer dupla, terceira, quádrupla, quíntupla jornada e fazem isso muito bem. Então, eu tiro o chapéu mesmo para as teóricas de enfermagem nesse sentido. E aqui eu trouxe um conceito de duas grandes enfermeiras brasileiras, né? Que é a Ana e a Maria Miriam Lima Nóbrega. É a Maria Miriam Lima Nóbrega da Escola Pernambucana de Enfermagem da Universidade Federal e a Ana também da Universidade Pernambucana. Então a gente tem aí exemplos para a gente seguir. E dentro dessa esfera aí, dessa explicação do modelo tripartite, quando eu entendo esse modelo baseado ou não numa teoria de enfermagem, a gente definiu o que são esses metaparadigmas, esses conceitos de pessoa, saúde, ambiente e enfermagem. Fundamentado ou não em uma teórica, a gente vai dividir, então, as ações de enfermagem em 3 pezinhos, né? Um tripé, que é ações autônomas de enfermagem, que são fundamentadas no processo de enfermagem, propriamente dito. Quando o enfermeiro, ele investiga, ele coleta dados e a partir desses dados ele aplica um raciocínio clínico e crítico e ele identifica problemas que são específicos de enfermagem, dá nome para esses problemas, que são títulos diagnósticos de enfermagem, e a partir dali ele cria metas e acompanha essas metas, fazendo intervenções para resolver essas metas, para minimizar essas metas ou para evitar problemas, ele está fazendo um processo autônomo, que ele não depende de ninguém. Então, as ações autônomas de cuidados de enfermagem são fundamentadas no processo de enfermagem. Mas eu também tenho ações autônomas que são fundamentadas em protocolos clínicos, como eu disse anteriormente, que dentro de uma grande área de conhecimento, atendendo uma demanda de saúde específica, o enfermeiro vai ter funções que são dele, que são autônomas dele. Citar um exemplo aqui do protocolo de dor torácica, por exemplo, ou de síndrome coronária aguda. A maioria dos serviços de emergência dá autonomia para o enfermeiro para antecipar o eletrocardiograma, para antecipar a monitorização, a oferta de oxigênio se for necessária, para antecipar a punção do acesso venoso. Então, isso é um protocolo. Da mesma forma, por exemplo, na atenção primária, quando a gente tem o protocolo de medicações da consulta de enfermagem, onde o enfermeiro da atenção primária vai prescrever medicamentos fundamentados nesse protocolo, no que ele permite, nas situações que ele descreve,
para executar a consulta de enfermagem, por exemplo. Não necessariamente naquela consulta ele vai executar o processo de enfermagem e vai levantar demandas de cuidado. Eu fico muito triste quando o enfermeiro da atenção primária faz uma consulta de enfermagem e não sai dali nenhum cuidado. Porque isso aí é o basal, é o mínimo, é autônomo. Aí ele fica muito focado no protocolo, em prescrever medicamento, e não olha as questões mais amplas, além do problema biológico desse paciente. Né? A esfera psicológica, a esfera cultural, a esfera espiritual e a esfera social desse paciente. Então, os protocolos também são uma forma, são um caminho, né, um pezinho do modelo tripartite que sustentam atividades autônomas dos enfermeiros. E a gente tem as ações colaborativas da enfermagem dentro da equipe multidisciplinar. E a principal profissão com a qual a gente colabora é a medicina. São nossos grandes parceiros e nós precisamos aprender a tratá-los como parceiros e não como sendo subordinados dos mesmos. Deve haver um respeito. E esse respeito ele vem da forma de se comunicar. Então, o fato de eu chamar um médico de doutor não me faz pior do que ele. Eu sei que ele não tem doutorado. Eu sei que ele não estudou para ser um doutor, mas ele tem um título social. E, gente, qual que é o problema, né, nesse momento? O que vai garantir o respeito dele para comigo é a minha postura, é o meu comportamento. Então, chamar ele de doutor ou não vai ser indiferente. A gente fica preocupadíssimo com isso. Faço questão de não chamar de doutor. Qual que é o nome dele? É o nome dele. Ele não tem doutorado. E bate no peito ainda para falar isso. O tempo que você está perdendo, a energia que você está desgastando para fazer isso, você poderia estar focado em outras coisas que são da sua alçada. Como, por exemplo, o processo de enfermagem do seu paciente. Que aí sim você teria subsídio para chegar para essa pessoa que recebeu o título social de doutor, e você também tem esse direito, né? O COFEN já nos deu esse direito. Se você quiser, coloca doutor na frente do seu carimbo. Vai te fazer melhor? Vai te fazer pior? Não sei. Né? O que vai ser a diferença e o que as pessoas vão te reconhecer é pela forma com que você toca essas pessoas no seu dia a dia. Toca o seu paciente, toca a família, toca a comunidade, toca os técnicos de enfermagem que trabalham com você, os auxiliares, os médicos. Isso é que vai fazer as pessoas, quando você estiver passando, nossa, ali, ó, já vai lá o Daniel, um enfermeiro daqui do setor. Né? Isso é legal. E não essas picuinhas e esses mimimis que a gente fica levantando no dia a dia. Então, é justamente esse tipo de comportamento pequeno que nos faz ficar nessa esfera de pouco reconhecimento e pouca valorização que a gente tem. Se a gente não reconhecer também a nossa parcela de culpa nesse sistema e nesse processo, a gente nunca vai sair desse lugar. Tá? É muito importante dar essa sacudida às vezes e entender e olhar para dentro e falar assim, o que eu tenho que mudar aqui primeiro para fazer o universo girar ao meu favor. Né? Isso é muito importante. Bom, ficou claro para vocês o modelo tripartite, então, que nós temos ações autônomas de enfermagem que são fundamentadas no diagnóstico de enfermagem, que eu elenco no processo de enfermagem. Ações autônomas de enfermagem que são fundamentadas em protocolos clínicos, onde o enfermeiro e outros profissionais da equipe multi têm funções exclusivas dentro desse protocolo. E ações colaborativas de enfermagem, onde o enfermeiro vai atuar junto a outros membros, a outros profissionais da equipe multidisciplinar, principalmente o médico, que vai nos entregar prescrições medicamentosas, prescrições de tratamentos, que nós vamos auxiliar e colaborar com o médico no seu cotidiano. Então tem que ficar claro que eu estou colaborando, né? Eu não sou um funcionário do médico. Agora, se o médico é dono do hospital que eu trabalho, eu sou funcionário dele. Né? Então vocês aprendam a respeitar as pessoas de acordo com as relações diferentes que vocês têm. E aí, é claro que você vai ter um comportamento diferente com essa pessoa, tá? Bom, seguindo em frente, nesse guarda-chuva, então, ainda nas questões de cuidado, agora focando um pouco nas ações autônomas determinadas pelo processo de enfermagem, ou seja, aquelas que são direcionadas pelo diagnóstico de enfermagem que for elencado por mim na minha prática profissional, fundamentado ou não em uma teoria, eu vou fazer girar aqui, né, esse ciclo do processo de enfermagem, que está no Uri Pinheiro em 2010, né, que são duas professoras que estarão conosco nessa segunda etapa, que serão professoras também da nossa pós-graduação. Tenho muito orgulho de falar isso, porque são dois grandes nomes da enfermagem mineira e brasileira. Elas organizam o processo de enfermagem no livro delas, né, que tem várias edições. Né? Aqui eu tenho a primeira edição, esse daqui eu tenho até orgulho, foi da minha graduação, autografado, né, pela Meire, que foi minha orientadora de TCC, e eu tenho aqui a segunda edição.
mas já existe a terceira edição disponível também, né? Você consegue comprar em forma de e-book ou em forma de livro impresso. Poucos livros eu tenho, gente. Se vocês virem aqui a minha biblioteca, esse livro aqui eu tenho duplicado, 2 edições. Tenho, claro, obviamente, né, várias edições da Nanda, que é o compêndio diagnóstico que eu uso mais na minha prática. Tenho também várias edições da CIP. Vou pegar aqui a mais atual que eu tenho, né? A CIP também é uma taxonomia de enfermagem e eu vou contar um segredo para vocês. Não tenho outros livros, tá? A não ser o ACLS e o PHTLS, porque eu tenho déficit de atenção. Eu não consigo aprender muito com livros. E isso foi uma dificuldade durante a minha graduação e eu tive que encontrar outras formas de entender como era a minha inteligência, porque todo mundo tem uma inteligência, para que eu pudesse aprender a desenvolver as minhas competências e as minhas habilidades. Então, esses livros eu comprei porque são assuntos que me chamam muita atenção. Então, eu conseguia ler esses livros e foi objeto do meu TCC, das minhas pesquisas futuras, então, por isso que eu comprei. Depois eu deixo para vocês aqui nos comentários os títulos desses livros, tá? E elas estarão presentes também, com toda certeza a gente vai combinar algum sistema aqui de sorteio de algum desses livros para vocês, e estão também nas referências das nossas disciplinas, nas ementas de nossas disciplinas. Bom, então, a Meire e a Ana Maria, elas organizam, então, o processo de enfermagem dessa forma. Mas tem outros autores que podem trazer uma nomenclatura diferente. Acaba coincidindo com o que está escrito na Resolução 358, tá, gente? De 2009. A resolução também classifica o processo, organiza o processo nessas 5 etapas com essas nomenclaturas. Então, a primeira etapa do processo seria coleta de dados ou histórico de enfermagem. A segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. A terceira etapa, planejamento de enfermagem. A quarta etapa, implementação. E a quinta etapa, a avaliação. Vocês estão vendo que a setinha ela tem 2 lados, né? Isso significa que não são etapas sequenciais. Acaba que a gente separa didaticamente primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa e quinta etapa, para que vocês consigam entender como é a execução do processo de enfermagem. Mas, na prática, as etapas são interdependentes. Elas estão o tempo inteiro acontecendo continuamente. É igual avaliar a escala de coma de Glasgow. A gente tem abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Mas a gente não pede, não tem como o paciente dar uma de cada vez para a gente. E o processo de enfermagem também é assim. Quando eu estou ali na avaliação do paciente, no dia a dia, a gente acaba tendo todas as informações ao mesmo tempo. Eu tenho que organizar isso na minha cabeça, girando aí esse processo de enfermagem, tá? Então, o processo de enfermagem, na sua primeira etapa, ele vai preconizar, então, a etapa de coleta de dados e de levantamento do histórico da enfermagem. Nessa etapa, nós vamos conhecer o nosso paciente. Durante a consulta, então, de enfermagem, nós vamos usar de algumas ferramentas para conhecer o paciente, para conhecer as queixas que o paciente tem, para conhecer os sinais, os sintomas, para avaliar os exames desse paciente. Então, são várias fontes de informação que a gente pode ter aí do que está acontecendo com esse paciente, da situação de saúde desse paciente. Então, na coleta de dados, eu vou usar de dados objetivos, que são dados que, por si só, eles trazem a informação. Eu não tenho como questionar. Exemplo, quando eu faço a aferição de dados vitais, são objetivos, são valores numéricos que eu tenho. Então, eles são inquestionáveis e são autoexplicativos. Quando eu identifico, por exemplo, no meu exame físico, na inspeção, uma lesão de pele no paciente. Está ali, né? A lesão de pele, por si só, ela é a informação. Então, tudo que eu consulto através de ferramentas de exame físico e de avaliação direta do paciente são dados objetivos. Agora, quando eu pergunto para o paciente por meio da anamnese, por exemplo, eu tenho a informação de dados subjetivos. Por exemplo, se eu pergunto, ele está com uma dor, e eu pergunto, explica um pouco mais sobre essa dor. Ah, é uma dor que vai, que volta, é uma dor que pulsa, né? E aí tem ainda os vícios de linguagem do paciente, tem as gírias que o paciente usa, e você vai ter que entrar naquela realidade do paciente social e cultural para entender aquilo. É subjetivo. Ok? Ficou claro a diferença de dados objetivos e dados subjetivos? Dados objetivos são aqueles que são autoexplicativos, que trazem a informação pura por si só, e dados subjetivos, muitas vezes, é o que o paciente vai me dizer, mas eu tenho que entrar naquele universo dele para entender um pouquinho que parte da subjetividade dele.
E a partir dessas informações, eu preciso validar esses dados. Não é simplesmente porque na hora da coleta de dados eu fui identificando que eles são verdades absolutas. Eu preciso confirmar com o paciente de formas diferentes que aquele dado que ele me deu realmente é um dado que corrobora ali com a minha avaliação do processo de saúde e doença dele. Aí eu vou agrupar esses dados. Eu, Daniel, já faço esse agrupamento desses dados, priorizando problemas. Como eu sou enfermeiro emergencista, eu lido com trauma, né? Na terapia intensiva, as coisas têm que ser um pouco rápidas. Então, o meu mindset já me ensinou a colocar mais ou menos assim, dividido nos ABCs. E aí eu já coloco o que pode prejudicar a abertura da via aérea, o que pode prejudicar a respiração, o que pode prejudicar a circulação, o que pode prejudicar o estado neurológico do paciente e faço a avaliação da exposição. Ah, Daniel, mas tem um X antes lá em cima. Sim, claro, o X é óbvio, se eu estou tratando de trauma. Mas se eu não estou tratando de trauma, eu sempre trabalho na minha cabeça com a dinâmica dos ABCs. Tá? Então, sempre o que mata mais para o que mata menos. E aí eu vou agrupando esses dados com o que gera maior risco de morte ou menor risco de morte para o meu paciente naquele momento. Afinal de contas, saúde, para mim, né, no modelo de enfermagem que eu trabalho, é estabilidade, é garantir a estabilização do paciente. Que bom, Maria, que bom que você está entendendo. Você é acadêmica de qual período? Deixa aí para mim depois, para eu saber sua realidade. E aí, quando eu faço o agrupamento desses problemas, então, eu vou priorizando esses problemas de acordo com o que gera maior risco de morte para o meu paciente naquele momento. E aí eu crio padrões. Eu começo a observar alguns padrões. E esses padrões vão me chamar a atenção e eu vou aplicar uma ferramenta de raciocínio. Né? Eu vou pegar todos os conhecimentos que eu vim adquirindo ao longo da minha formação, conhecimentos básicos de ciências da saúde, de anatomia, de biologia celular, de bioquímica, de fisiologia, de patologia. E aí isso vai me ajudar a entender o que é normal e o que não está normal, as respostas que o organismo está dando naquele momento e o que eu posso fazer para colaborar com o organismo do paciente, deixar o ambiente preparado para facilitar, então, esse processo de estabilização, que é o que o meu modelo de enfermagem preconiza. Então, eu identifico problemas que vêm, que se originam de respostas humanas indesejáveis. A professora Lorena fala muito bem sobre isso. Lorena vai estar com a gente numa oficina de diagnósticos de enfermagem. Né? A gente vai fazer um caso clínico do pré-hospitalar até o intra-hospitalar, aí, elencando o processo de enfermagem durante esse caso clínico, que vai ser muito legal. A Lorena fala muito sobre respostas humanas indesejáveis, sobre o modelo tripartite de assistência da enfermagem, e ela traz com uma didática tão clara, né, assim, tão fada sensata, que a gente não tem como não entender. Então, quando eu pego esses dados que eu colhi do paciente, valido esses dados, e eles são realmente dados reais, dados que estão presentes, e eles me confirmam que tem um problema no paciente, eu vou agrupando eles. E aí eu consigo raciocinar em cima desse problema, desses padrões de agrupamento e identificar problemas, que são respostas humanas indesejáveis. Exemplo, no caso que eu vou citar para vocês aqui, hipotético. Eu tenho um empenho, sou chamado, então, na minha unidade avançada, na minha USA, para ir atender uma colisão de carro versus moto na rodovia que passa na cidade. E aí eu chego na cena, a cena ela é isolada, né, pelo corpo de bombeiros, a gente desce da ambulância com a cena segura, devidamente paramentado, estou gerenciando riscos, estou sistematizando a assistência da minha equipe. No caminho, eu já fui conversando com o meu condutor e com o meu médico e falei, olha, a gente está durante uma pandemia de Covid-19, a gente tem um protocolo que é atender como forma de precaução padrão, máscara cirúrgica, capote, luva, gorro, óculos, face shield, independente de saber se o paciente é suspeita ou não de Covid-19. Todo mundo está paramentado? Daniel, a gente está paramentado. Eu organizei a minha equipe, doutor, eu vou descer com a mala, ok? Vou pegar a mala, vou descer com a mala de medicamento. Condutor, você desce com a mala, por favor, de material respiratório. Doutor, você consegue descer com o desfibrilador? Eu vou organizando as funções ali. Primeiro porque sou eu que faço checklist da ambulância, eu que conheço, ela é a minha casa, né? E é fácil para mim fazer isso. Se a gente não tem isso determinado antes de chegar na cena, tem que combinar isso com ele. Desci, a cena está segura, nós estamos paramentados, vamos fazer a avaliação do paciente. Quando eu chego, a gente vai organizar.
Geralmente o médico vai ficar na cabeça, porque ele vai ter que avaliar a via aérea do paciente. Se tiver que avançar a via aérea, preferencialmente o médico vai fazer isso, porque ele tem competência técnica e legal para fazer o avanço de via aérea mais seguro, que é a intubação endotraqueal, e eu já vou avaliando o paciente como um todo junto com ele. Percebo que esse paciente tem um ferimento sangrante exaustivamente. Opa, eu tenho um grande problema ali nesse momento, uma hemorragia, que todo mundo chama de hemorragia. Mas para mim, naquele momento, eu vou pensar... já viram alguns filmes? Tem uma série muito legal que chama The Good Doctor. É a série médica que eu mais gosto. Não gosto de nenhuma outra por uma série de problemas técnicos, assim, que eu acho que a consultoria médica é muito ruim. De algumas outras que eu não vou nem citar o nome. Mas o The Good Doctor, eu acho que tem uma parte muito legal. Quando o Shawn, ele vai pensar num problema, ele imagina o corpo humano na frente dele e ele vai vendo todas as partes do corpo humano ali e o que estaria acontecendo. É exatamente aquilo que chama de raciocínio clínico e crítico. E eu consigo imaginar igualzinho a ele naquele momento. Eu olho para a cabeça daquele paciente sangrando, eu imagino o vaso sanguíneo que está drenando, e eu penso na anatomia. Qual é o vaso sanguíneo? Se é um vaso importante, se é uma artéria, se é uma veia, como que é o tipo do sangramento, qual que é o volume que está presente ali. Aí eu penso na volemia dele, quanto que ele perdeu de volemia. Eu penso que está voltando menos sangue para o coração. Então, se está voltando menos sangue para o coração, está saindo menos. Eu alterei a pré-carga, eu altero a pós-carga, e eu penso que o coração vai estar tentando, naquele momento, compensar, aumentando a frequência. E aí, quando eu palpo o pulso do paciente, ou ausculto a frequência cardíaca, ou coloco um saturímetro e vejo a frequência de pulso, eu tenho dado ali, uma frequência de 120. Confirmei. Dados objetivos, dados subjetivos, o paciente está entrando em choque, na fase 1, fase quente do choque, que ele consegue compensar. Qual choque? Choque hemorrágico. Isso é um diagnóstico médico. Mas na minha cabeça eu tenho um débito cardíaco prejudicado do paciente, débito cardíaco diminuído do paciente. Por que está diminuído? Porque alterou a pré-carga e a pós-carga está alterada. Eu tenho que resolver isso. Autonomamente, o que eu posso fazer? Com a medida protocolar do PHTLS, eu posso conter o sangramento. Fechei a torneira, já vou resolver o primeiro passo. Em segundo, eu posso discutir com o médico, vou funcionar um acesso venoso e vou começar a correr um volume. Podemos? De acordo com o protocolo, a gente corre até 2.000 de volume. Podemos começar com 500 e reavaliar? Eu vou discutindo. Né? Então, eu estou usando todo o meu conhecimento a favor do paciente, que é o centro do processo de cuidado. Então, como que a gente fala que a gente não faz processo de enfermagem? Eu só tomei essas condutas que eu tomei porque eu pensei, né? Eu identifiquei dados, e a partir da identificação desses dados, eu validei esses dados, observei padrões, identifiquei problemas que são respostas humanas e desejáveis. A frequência cardíaca acima de 100 batimentos não é uma resposta desejável. O sangramento externo não é uma resposta desejável. E o que eu posso fazer para resolver esses problemas ou para minimizar esses problemas enquanto enfermeiro do trauma? Né? E aí eu fiz o que podia ser autônomo, o que não podia, eu colaborei com o médico, mas discuti. E ainda levei o start da discussão. Né? Não precisa esperar um médico startar essa discussão. Você pode startar ela, mas é uma ação colaborativa. Quem vai prescrever e quem vai se responsabilizar por aquele medicamento é o colega médico. Ficou claro aqui, gente, para vocês? Tem um comentário aqui, a Maria, ela me disse que está no 8º período e que infelizmente a graduação não fica tanto na SAI, que é de extrema importância. E ela busca fora. Maria, tem que conversar com sua coordenadora do seu curso, né? Estuda a diretriz curricular nacional, está escrito lá que é um dos conteúdos fundamentais da nossa profissão. Né? Vocês podem sugerir como alunos para os coordenadores, eu sempre estou aberto para os meus alunos aqui na graduação para discutir o plano político-pedagógico do curso comigo, as emendas da disciplina, a qualidade do que o professor está dando em sala de aula. Você que é ativa fundamental aí do seu processo de aprendizado, ok? O José Arnoldo fala que ele é fundador de uma liga acadêmica de SAI, né? Que legal. Onde que é? Depois você fala para mim, José. E ele fala que essa explicação está sendo muito boa, que ele está no 5º período e que ele acha que percebe que tem uma necessidade muito importante dos discentes vivenciar a sistematização e o processo de enfermagem de forma efetiva. Graças a Deus, eu tenho experiências assistenciais sempre com o processo de enfermagem implementado. Hoje eu estou numa instituição hospitalar levando os alunos para o estágio, um CTI, que o tempo inteiro a gente faz tudo fundamentado na sistematização. Na corrida de leito, quando a gente determina no handover, que é o cuidado passado mão a mão de um plantão para o outro, tem sempre metas e prioridades, né? De cada equipe. E da enfermagem, a gente sempre age a gente sempre passa para a equipe multi qual que é o diagnóstico de enfermagem
prioritário do paciente naquele momento e a meta que a gente tem para o paciente naquele momento, né? Então, isso fica muito legal. André, a pandemia ela modificou a realidade, a normalidade de um monte de escola, né? E então, com certeza, um dia tudo isso vai ser recuperado para vocês, mas fiquem atentos também, cobrem como ativos do processo de ensino de vocês para que vocês tenham esse retorno aí, tá? Porque é essencial para a sua formação como enfermeira. O Zé me falou que ele está na Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, muito legal. Terra do Rafa Marinho, muito bom. Ótimo, gente, vamos continuar aqui então. Então, a partir da identificação dessas respostas humanas indesejáveis, a gente vai utilizar essa ferramenta brilhante, que é o raciocínio crítico e clínico, para que a gente possa entender esse problema e aí, a partir desse entendimento, eu consigo partir para a próxima etapa do processo de enfermagem, que é emitir um diagnóstico de enfermagem. A emissão de um diagnóstico de enfermagem, ela é baseada em uma estrutura taxonômica. Nós temos várias taxonomias de enfermagem, mas duas que são mais utilizadas aqui no Brasil. ANANDA, que é o livro, né, de compêndio diagnóstico da Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. Ela está atualmente na versão 2018-2020. Ela é atualizada sempre de 2 em 2 anos, tá? Existe uma reunião nos Estados Unidos, e enfermeiros do mundo inteiro fazem parte dessa associação, apesar de chamar de Associação Norte-Americana de Enfermeiros, ele contempla pessoas do mundo todo. E qualquer pessoa pode submeter um diagnóstico de enfermagem. Aqui no fundo, né, tem os processos que você tem que seguir para submeter um diagnóstico de enfermagem para a ANANDA e validar esse diagnóstico de enfermagem também. Então, as pesquisas são pesquisas multicêntricas, que fundamentam a permanência de um diagnóstico de enfermagem em cada revisão da ANANDA. E tem também a CIP, que é a Classificação Internacional do Processo de Enfermagem, que é originada do Conselho Internacional de Enfermeiros, que fica hoje com sede em Portugal, e aí lá eles têm uma estrutura também de receber esses termos que vão compor aí diagnósticos, intervenções e resultados esperados. A CIP ela é um pouco mais flexível do que a ANANDA na hora de criar um título diagnóstico. Você trabalha com palavras isoladas, a gente chama de... como é que fala? Deixa eu lembrar. É tipo grupamentos de termos da linguagem específicas de enfermagem. E aí você tem grupamentos da linguagem específica de enfermagem em áreas de atuação específica. Na atenção primária, na reabilitação, na emergência, na terapia intensiva. E ali você pega aquelas palavras e você vai colocar elas, organizando elas na estrutura taxonômica, ou seja, no eixo foco, no eixo julgamento, e aí você vai criando títulos diagnósticos, vai criando resultados esperados, intervenções, e vai nomeando aí o que você está identificando de problemas, o que você pretende implementar como atividades de enfermagem, como cuidados de enfermagem e as metas que você tem para alcançar. Bom, então o diagnóstico de enfermagem, na verdade, é uma forma de dar nome para os problemas e para as informações que a gente coletou ali naquele caso do paciente. A partir do raciocínio clínico e crítico que eu executei, eu vou compreender o que está acontecendo com aquele paciente em determinado momento e, a partir de então, eu vou buscar uma nomenclatura específica. Vou citar um exemplo para vocês, bem prático e bem focado no momento que a gente está vivendo. Se você for enfermeiro de uma unidade básica de saúde, você é especialista em trauma, emergência e terapia intensiva, mas passou num concurso muito bom para ser enfermeiro de uma unidade básica na sua cidade. A unidade básica é uma porta de entrada e ela está inserida na rede de emergência também. Então, é um lugar que o enfermeiro emergencista pode trabalhar e ter uma boa desenvoltura, porque é onde muitas emergências e urgências vão acontecer e, infelizmente, as pessoas que trabalham ali pensam que não, que ali é o lugar de promover e de prevenir, mas é uma porta aberta. A gente tem que estar atento a isso. Nessa situação da pandemia, muitas agendas de unidades básicas foram fechadas, então atendendo só a demanda espontânea, que é essa porta aberta.
E aí chega para você, se é enfermeiro da equipe de apoio, você está lá no acolhimento e classificação de risco, e chega para você um paciente de 67 anos de idade, com fala entrecortada, com falta de ar, utilizando musculatura acessória, ele utiliza musculatura intercostal, ele tem retração de fúrcula external, ele tem um balanço tóraco-abdominal, uma dificuldade respiratória nítida, assim, ó. Você olha para ele e vê aquele peixe fora d'água. Aí você fala, meu Deus, esse paciente está com uma insuficiência respiratória aguda, que é um termo comum que qualquer profissional da saúde pode usar. O médico usa, o fisioterapeuta usa, o enfermeiro usa, o técnico de enfermagem usa, a moça da recepção usa. Insuficiência respiratória. E aí, você vai chegar para passar o caso para o médico. E você passa, olha, tem um paciente com insuficiência respiratória. Mas quando a sua colega enfermeira da equipe daquele paciente vai atender esse paciente, ela deveria fazer um exame físico, ela deveria fazer, então, uma anamnese adequada desse paciente, e ela ia identificar outros problemas, outras informações na história desse paciente. Ela percebe, então, que esse paciente tem crepitações difusas, que a saturação desse paciente está 85%. Ele conta para ela que é previamente rígido, não tinha nenhuma doença, e que isso começou há 4 dias, quando ele tinha só uma tosse e uma febre, mas que piorou muito a falta de ar dele hoje, e ele veio procurar o serviço. E aí, com essas informações, a enfermeira fica assim, bom, esse paciente, nesse momento, ela faz igual o The Good Doctor, né, o Shaw, ela joga o tórax dele assim na frente dela, imagina o pulmão dele, imagina o coronavírus entrando em contato com esse paciente, entrando na corrente sanguínea desse paciente, entrando na hemácia desse paciente, na hemoglobina desse paciente, destruindo a hemoglobina do paciente, soltando o ferro fica livre na corrente sanguínea, o ferro sedimenta no pulmão, causa necrose pulmonar, prejudica a troca gasosa na barreira alvéolo capilar, ela pensa no ferro sedimentando na parede do endotélio, causando flebite, causando pequenos trombos e prejudicando a perfusão capilar alveolar. Aí ela pensa, nossa, esse cara está crepitando, tem líquido inflamatório no pulmão que prejudica a troca. Esse paciente, na verdade, então, com todos esses problemas que eu estou identificando e com essas informações, ele tem uma troca de gases prejudicada. Eu preciso posicionar ele melhor para expor a parte do pulmão dele que é maior, que é a região que posterior. Eu preciso ofertar um oxigênio para ele, porque o oxigênio que ele está respirando do ar ambiente não é suficiente, ele está em hipóxia, com uma saturação de 85%. Como ele era previamente rígido, a meta dele é 95%, né? E eu tenho que ofertar 10% de diferença. Então, eu vou ofertar para ele pelo menos 10%. Então, eu tenho que começar aí, então, com 6 litros para esse paciente de oferta de oxigênio. E aí eu vou pensando, vou implementando, né? Eu estou fazendo o quê? Processo de enfermagem. Só que eu dei um nome específico para insuficiência respiratória. É um nome da linguagem especial de enfermagem. Se eu virar para um enfermeiro lá do Japão e falar com ele que meu paciente tinha insuficiência respiratória, talvez ele não entenda. Mas se eu falar para ele que ele tinha a troca de gases prejudicada, que o código dela na NANDA é 0119, ele vai saber do que eu estou falando. A gente está nivelando o conhecimento da enfermagem a nível mundial. E quando eu escrever, por exemplo, um relato de caso e trouxer troca de gases prejudicada, os enfermeiros do mundo inteiro vão saber do que eu estou falando. É uma forma, então, de organizar um padrão da nossa linguagem. E a taxonomia serve para isso. Para explicar um pouquinho mais as taxonomias, a gente pode usar o exemplo, por exemplo, de um caminhão de alimentos. Pensa num caminhão de alimentos que chega aqui agora na nossa sala para participar da nossa web learning. Esse caminhão de alimentos, dentro dele tem, por exemplo, frutas, grãos e verduras, tá? E as frutas que nós temos dentro desse caminhão é banana e mamão. Os grãos, arroz e feijão. As verduras, alface e rúcula. Elas estão separadas assim. As frutas estão no fundo, os grãos estão no meio e as verduras estão primeiro. Então, eu organizei um pouco isso, em forma hierárquica. Então, eu poderia dizer que o caminhão de alimentos é um domínio, o domínio alimentos. E aí eu tenho as classes, frutas, grãos, verduras, e tenho também os títulos diagnósticos, que são os nomes propriamente ditos. Né? Banana e mamão é um tipo de nome específico de fruta, dentro da classe fruta, que está no domínio alimentos. Arroz e feijão é um tipo de grão, dentro da classe grão, que está dentro do domínio caminhão de alimentos.
As verduras, que é uma classe, tem alface e rúcula como títulos específicos. Ficou claro para vocês agora o que são títulos diagnósticos, classes e domínios em uma taxonomia? Ok, galera? Ficou tranquilo aí de compreender com esse exemplo? A classe é bem mais ampla do que o título, mas o domínio é mais amplo ainda do que a classe. O domínio é o grandão, o caminhão, e dentro dele eu tenho várias classes, que é fruta, grão e verdura. Dentro da classe fruta, eu tenho os tipos específicos de fruta, os títulos diagnósticos. E dentro dos grãos, eu tenho os tipos de grãos, dentro das verduras, os tipos de verduras. Ok? Alguém perguntou meu Instagram, gente? Meu Instagram é profdanfi. Profdanfi. Faltou um F aí. Bom, continuando aqui, que a gente está com o prazo quase encerrando, eu preciso, na próxima etapa, que é a etapa de planejamento, então, pensar nos diagnósticos prioritários que a gente vai trabalhar. E aí, quando eu pego a Nanda, olha o que eu fiz com a minha, gente. Eu criei aqui, olha, umas abinhas, ó, domínios. Sempre que eu identifico os problemas prioritários, eu tenho que ir lá nos domínios para entender naquela página de domínios, que é essa daqui, ó, qual domínio pode ter aqueles problemas que eu agrupei. Exemplo, nesse caso que eu dei do paciente que era um paciente com quadro respiratório, eu estou falando de problema respiratório. Então, eu tenho que procurar um domínio que tem uma classe que trate do quadro respiratório. Aí, quando eu vou no domínio eliminação e troca, por exemplo, que é o terceiro domínio aqui, ó, terceiro domínio, eliminação e troca, quando eu vou na classe 4 dele, é função respiratória. Aí eu vou lá no domínio, função respiratória, aí eu fiz outro índice aqui do lado, ó. Coloquei todos os meus domínios, ó. Aí eu vou no domínio 4, fica mais fácil assim com essas abinhas que eu fiz. Aí eu vou lá, mentira, domínio 2, na classe 4, domínio 2 é o domínio, então, eliminação e troca. E aí no domínio 2, falei errado, gente. O domínio 3 é eliminação e troca. Ó, domínio 3, eliminação e troca. Aí eu vou lá na classe 4, eu leio a classe 4 e vejo quais os títulos diagnósticos que ele tem. Aí ele tem troca de gases prejudicada. Olha como é que foi, bateu em cima, né? Nem sempre você vai achar no primeiro domínio, porque função respiratória tem outros domínios também. Por exemplo, nós temos função respiratória na atividade repouso, que é o domínio 4. A classe 4 é respostas cardiovasculares e pulmonares. Ali pode ter alguns diagnósticos respiratórios também. Então, é uma forma rápida que eu aprendi assim, e que eu uso para manipular a Nanda, tá? Então, esses post-its aqui, ó, marcando os domínios, e esse grandão marcando onde tem todos os domínios, aquele quadro que tem todos os domínios e classes, é que me ajuda a manejar melhor a Nanda. A Nanda você compra na internet, em qualquer site de livraria. Eu acho que a última vez que os alunos esse semestre compraram, estava R$ 75. Né? Assim, eu acho que era no Mercado Livre, se eu não me engano, tá? Aí tem que dar uma olhadinha. A gente vai ter, Luana, uma aula específica de taxonomias com a Polly, que ela é maravilhosa, a professora Polly, que é da equipe do Rômulo Passos também, que ela fala muito sobre isso e aí ela vai dar uma elucidada melhor para vocês também com relação a isso, tá? E depois oficinas diagnósticas para vocês manipularem o livro e usarem. Então, gente, eu seleciono então esses diagnósticos prioritários porque eu já priorizei os meus problemas, lembra disso? Então, priorizando o meu problema, eu já consigo priorizar também o diagnóstico de enfermagem, para ser mais fácil, tá bom? Eu acho que eu estou mandando as mensagens só para os palestrantes, né? Deixa eu mudar aqui. O livro chama Nanda. E o meu Instagram que tinham perguntado é Prof. Danfi. Desculpa, viu, gente? Eu não vi que aqui em cima estava marcado só palestrantes. Tô sendo rapidão e o negócio não está sendo efetivo. Adiantou de quê, né? Pagando mico. Então, quando eu priorizei os problemas, eu já tenho os diagnósticos prioritários. E a gente sempre tem que agir primeiro elencando diagnósticos prioritários. Eu tenho diagnósticos que são reais,
diagnósticos que são de riscos, diagnósticos de bem-estar e diagnósticos de promoção de saúde. Na ordem, eu tenho que primeiro pegar os diagnósticos reais e aí trabalhar com os prioritários nele, que é quem vai significar maior risco de morte para o paciente. Depois, o de risco, diagnóstico de bem-estar e de promoção de saúde, eu trabalho quando eu estou ali no planejamento da alta, na atenção primária, né, dependendo aí do cenário que você está inserido, tá? Só que aí, diante dos diagnósticos, a gente vai pensar em como resolver eles, né? E aí eu tenho que ter um resultado esperado para eu pensar em que ações eu vou implementar. Eu penso nas ações e a partir das ações eu tenho também como pensar nos resultados. Eu posso fazer as duas coisas. Penso que eu tenho que resolver, e eu penso no prazo que eu tenho para resolver de acordo com a gravidade que aquilo representa, e aí a partir do prazo eu penso nas ações para resolver aquilo dentro daquele prazo, ou então eu penso primeiro nas ações e aí eu crio o prazo a partir das ações. Tem as duas formas na etapa do planejamento. Mas o mais legal é que esse resultado tem que ser focado sempre no paciente. Então tem uma estrutura, né, para a gente escrever isso. Vai ter uma aula exata também sobre isso, tá, gente? Então, por exemplo, o paciente apresentará melhora no débito cardíaco diminuído, ou melhora no débito cardíaco, né? Não precisa repetir o diminuído. Em até tantas horas. Então, focado no paciente, focado no problema, então, o paciente apresentará. Qual que é o problema? Débito cardíaco. Então, o paciente apresentará melhora, eu quero que ele melhore, no débito cardíaco, em qual prazo? Em até 12 horas, por exemplo. Para eu conseguir melhorar o débito cardíaco de um paciente que está com choque hemorrágico, eu preciso pensar que eu tenho que conter o sangramento, eu preciso pensar que eu tenho que, às vezes, ofertar um volume ali no pré-hospitalar. Chegando no hospital, eu tenho que resolver definitivamente, às vezes, com um procedimento cirúrgico, e tenho que, às vezes, repor aí o sangue desse paciente através de uma hemotransfusão. Então, 12 horas é um prazo razoável. Mas como eu estou na emergência, eu não vou trabalhar com 12 horas, eu faço uma meta para mim. Então, eu vou melhorar o débito cardíaco desse paciente em 1 hora, em 30 minutos, imediatamente. Mas tem que ter esse aprazamento. Se você não coloca um aprazamento no seu resultado esperado, ele está errado, ele está construído de forma incorreta. O Michel falou assim que perguntaram se vai ter aula sobre curativos, troca deles, limpeza, ferimentos e tal. Gente, sim, pensando que a gente está aqui no momento trabalhando com uma pós-graduação de trauma, emergência, terapia intensiva, vai ter um momento que a gente vai discutir, por exemplo, coisas mais técnicas. Nessa segunda etapa da WebLearn, nessa segunda temporada, não. Tá? A gente vai trazer mais coisas voltadas para o trauma, para emergência e para terapia intensiva. Mas a WebLearn é uma coisa que a gente vai repetir continuamente. Em breve também a gente vai pensar em cursos rápidos também que nós vamos oferecer. E sim, podemos trabalhar com cursos sobre lesões de pele, né? Porque na terapia intensiva é um assunto muito importante da gente trabalhar, tá bom? Então, voltando para o resultado esperado, tem que ser focado no paciente, focado no problema e tem que ter um aprazamento, tá? Aí a próxima etapa seria, então, a etapa de implementação. Eu pensei numa meta, se eu tenho que resolver isso em 1 hora, qual ação de enfermagem eu tenho que tomar? E aí são ações autônomas voltadas no diagnóstico de enfermagem, né, que eu vou implementar. Ações protocolares e ações colaborativas, como a gente disse. Voltando para aquele exemplo que eu dei, ação autônoma, eu posso conter o sangramento. Ação protocolar, eu posso funcionar um acesso e correr um volume. Ação colaborativa, eu posso administrar, por exemplo, o ácido tranexâmico, que é uma indicação hoje, nível de evidência altíssima do PH-TLS, para resolver a hemorragia no pré-hospitalar. Bom, e aí a última etapa do processo, né, mas não última, né, ela vem aí amarrando as demais, é a avaliação. A partir do resultado esperado, eu vou elencar alguns indicadores. Esses indicadores vão dizer se a minha assistência está alcançando as metas, está gerando resultado para o saúde no inserir. Isso é bom para a gente negociar, inclusive, o valor do nosso trabalho com o serviço que a gente está inserido e vai garantir a manutenção do processo de enfermagem. Se eu, em 1 hora, aquele diagnóstico que eu tinha colocado uma meta para resolver em 1 hora e ele não resolveu, ele não melhorou, eu posso, então, mudar de estratégia, né? Eu posso mudar de ação, de intervenção de enfermagem, ou retar meu diagnóstico. Bom, a Daiane fala que pacientes com queimaduras graves também precisam de curativos, sim. Às vezes, Daiane, no pré-hospitalar em si, no móvel, a gente nem faz curativo, né? A gente protege o paciente contra a hipotermia, porque eu tenho que transportar esse paciente o mais rápido possível
para o serviço que vai dar o tratamento definitivo para ele. Tem uma pergunta aqui da Rosilene, que é se um auxiliar de enfermagem pode trabalhar em uma unidade de terapia intensiva. Rosilene, a RDC 7, né, que é a última legislação da terapia intensiva, ela preconiza que a assistência de enfermagem no nível médio, dentro de uma unidade de terapia intensiva, deve ser feita por um técnico. Tá? O auxiliar pode estar presente ali, sim, para nos cuidados básicos, para banho, higiene, né, de modo geral, alimentação. Ele não pode administrar medicamentos e fazer uma série de outras coisas. E tem algumas UTIs que já estão até trabalhando só com o enfermeiro. Né? O técnico está ali só para cuidados básicos. É uma evolução natural da nossa profissão isso, tá? Dentro da terapia intensiva, do bloco cirúrgico e da emergência, que são setores críticos, onde o paciente está criticamente enfermo. A aula fica salva em breve e vai ser divulgada no nosso YouTube, tá, gente? Sigam o nosso canal no YouTube, ativa o sininho lá. Toda vez que for publicado algum vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu celular, através do seu e-mail, para você ver essas aulas novas, tá bom? Não, o ácido tranexâmico, Silmara, tem sido utilizado muito também na nova diretriz do PHTLS, na diretriz da 9ª edição do PHTLS, já veio indicando ele já, tá bom? E começou a ser usado realmente em hemorragias puerperais, né, as hemorragias relacionadas aí ao processo de gestação. Mas com as evidências científicas pode ser implementado também no trauma. Inclusive tem uma experiência muito bacana do pessoal do BOP de São Paulo, que os próprios policiais têm um kitzinho embaixo do banco do carro, e quando eles são vítimas de ferimento de arma de fogo, o que mais mata é o sangramento, né? E aí eles fazem uma administração deles subcutânea para chegar no hospital com melhor condição e segurando mais aí o sangue. Rosilene, a gente tem que lembrar que o nosso país ele é muito grande, tá? E, às vezes, algumas realidades loco-regionais, elas não conseguem atender a demanda que existe com o que é ideal. A gente sempre trabalha com princípio científico e legal, com preferência científica e legal, ou seja, o princípio é o que está determinado, eu não posso ferir. A preferência é o meu jeitinho de fazer aquilo sem ferir o princípio. E a fortuna da cena, que é o que eu tenho para fazer, muitas vezes. Então, algumas realidades, eu não sei se essa é a sua, pode usar o auxiliar de enfermagem, mesmo não sendo uma orientação da legislação, do Conselho Federal, nesse tipo de assistência, porque tem que garantir a assistência, tem que continuar, e talvez não tenha mão de obra de técnico suficiente. Eu não sei a realidade que você está inserido, tá? Mas o que a legislação preconiza é isso, tá bom? Etapa de implementação. Gente, depois vocês me chamam lá no Instagram, tá, gente? No inbox, no direct, e aí eu mando a aula para quem chamar lá, tá bom? Eu compartilho esses slides com vocês. Bom, pessoal, era isso, né? Acho que as dúvidas eu fui sanando aí durante a apresentação. Perguntaram se eu vou dar outras aulas. Eu estou aqui toda segunda-feira, né? Sempre trazendo convidados, como o Samuel disse, mas a coordenação técnica da pós-graduação, ela tem sido dirigida por mim nesse momento. É uma satisfação muito grande estar iniciando os trabalhos com essa instituição. É uma instituição que eu confio, né, mesmo assim, eu tenho acreditado no trabalho da PGE e eu tenho assinado embaixo em tudo que tem aparecido por aqui, que a gente tem construído, porque a gente tem pensado em oferecer algo diferente para a enfermagem, criar valor para a enfermagem. Por isso que a gente tem chamado de PGE Enfermagem de Valor. Né? Então, acabou por hoje, né? A gente era uma pincelada mesmo nesses conceitos. Na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui com a professora Ana Maria Pinheiro, só confirmar aqui, que às vezes eu estou falando e não é ela, mas eu acho que é isso mesmo. Isso mesmo, dia 13/7, 18 horas, professora Ana Maria Pinheiro, que é a coautora, né, do livro da SAI, junto com a Meire Shukri Tanuri. A professora Ana, ela vai falar para a gente sobre tipos de dados, ferramentas de investigação, anamnese, exame físico,
eleição de problemas e priorização dos problemas, instrumentos de coleta de dados, né? E ela tem muita expertise nesse assunto, é uma consultora em SAI no Brasil, e aí vai ser muito legal. Então não percam, tá, gente? Faça inscrição, chamem pessoas novas também para vir. Como o Samuel disse, a gente está aí com a possibilidade de ofertar bolsas de 100% na pós-graduação, mas vocês precisam estar presentes na semana que vem para entender como que vão ser as regras dessa promoção. Foi um spoilerzinho assim que a gente está dando para vocês, mas vai ser muito legal, tá? Procurando inscrição, eles estão repetindo aí toda hora para vocês, Luana, a lista de presença, tá bom? Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui. Gente, muito obrigado, tá? Pelos elogios, pela presença também. É muito bom estar aqui com vocês. E a gente agradece muito. E até a próxima. Tchau, tchau, gente.